Olá, pessoal. Essa gravação é um comentário sobre as tarefas da disciplina de redes de comunicação até a tarefa 6, no dia 10 de novembro. Atualmente, a disciplina de redes de comunicação ela vem sendo dividida em atividades síncronas curtas, com conteúdo para estudo, e atividades na forma de tarefas voltadas a cada parte do conteúdo. Então, se vocês olharem para a organização do que é apresentado no Moodle, desde a primeira aula existem tarefas indicadas e não são tarefas longas. Tem aqui uma previsão de tempo, duração de cada tarefa. E nós chegamos até agora com os conteúdos da aula de 13 de novembro, a sexta tarefa. Essas tarefas foram pensadas de forma a se aproveitar o tempo de duração da aula e a carga horária da disciplina, que são 45 horas. A primeira tarefa, que foi pedida na segunda aula, é uma leitura simples de 7 páginas da apostila de referência de material. Se encontra ela aqui. E simplesmente diferenciar entre os tipos de rede para o cliente-servidor e os tipos de conexão de rede ponto a ponto ou multiponto, de acordo com o apresentado na apostila, e sugerir, conforme a sua interpretação, quais tipos de rede seriam adequados a 3 aplicações diferentes interligando computadores. O maior tempo, provavelmente aqui, seja realmente de leitura desse material. São 7 páginas de uma apostila didática bastante ilustrada, então uma leitura rápida. A tarefa 2 exige um pouco mais de raciocínio, mas ela traz o contexto da cálculo de taxa de dados efetivos de uma rede. Aqui, a partir de um pacote capturado de uma rede de computadores, no qual eu destaquei o número de bytes que existe na interface física do computador e o número de bytes efetivamente transportado, eu peço uma série de métricas aqui e uma avaliação final sobre o que foi calculado. Então, isso aqui é uma questão matemática bem básica, que é se o pacote tem esse tamanho, mas somente esses dados são úteis, existe uma taxa máxima de dados. Com a taxa máxima de dados, se em teoria a interface de dados pode atingir 54 megabits em uma das direções, desconsidere outros fatores de temporização. Responda: qual a taxa de dados realmente transportados se todos os pacotes forem similares a esse capturado? O tamanho do pacote é esse, a taxa de dados é esse. Reparem que aqui está em bits. Antes de determinar o número de pacotes que podem ser transportados aqui, deve se transformar em bytes. Uma vez que se determina o número de pacotes, considerando a taxa de dados máxima no meio físico e o tamanho do pacote, se multiplica pelo número de dados efetivos transportados. E você tem a resposta: qual a taxa transportada. No segundo item se pede: e se em vez de 725 bytes úteis, estivesse carregando somente 129 bytes aqui? Lembre que existe algo chamado overhead, que é quanto mais se adicionam de dados a esse pacote por motivos de protocolos de rede. Então, a diferença daqui para cá, que são 42 bytes, vai ser constante, só devido aos protocolos de rede. Portanto, se nesse valor aqui for 129 bytes mais os 42, e esse aqui for 129, você recalcula a mesma coisa do item 1. Você vai verificar que a taxa de dados, no meu entendimento, deve ser menor. O MTU é a unidade máxima de transmissão. Aqui é uma terceira variação do mesmo cálculo realizado no item 1. Mas, no entanto, aqui eu apresento que o MTU, que é a unidade máxima de transmissão, ela é 1492, corresponde ao tamanho máximo do pacote. E os dados transmitidos é o tamanho máximo do pacote menos o overhead, que são os mesmos 42 bytes. Então, os primeiros 3 itens se pede um cálculo de taxa de dados, o mesmo tipo de cálculo, só que apresentando dados diferentes. Esse aqui do pacote
apresentado previamente, esse aqui considerando se os dados carregados fossem menores, e esse aqui considerando se fosse o maior pacote possível suportado naquela rede. No item 4, eu peço que se faça uma estimativa de se houver um erro de bit para cada 2 megabits trafegados, ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 6 taxa de erro. Qual a taxa de dados máxima nessa situação? O que significa? Se tem um erro de bit a cada 2 megabits, a cada 54 megabits, vou ter 54 por 2, 27 erros por segundo. Em média. Isso é uma estimativa bem bastante grosseira, mas válida. Supomos então 27 erros por segundo. Reveja o cálculo realizado no item 3, mas agora considerando que a cada segundo 27 pacotes são perdidos. Então, a taxa de dados será reduzida, efetiva. Peço agora que seja feita uma avaliação sobre as 4 condições anteriores. Uma na qual um pacote real capturado na rede, com tamanho real, outra com um pacote menor e outra com o maior pacote possível. Outra situação no qual existe uma taxa de erro real aí, né, nos bits transmitidos. Observe os resultados anteriores e postule a sua solução para maximizar a utilização da rede. O que você pode sugerir? É uma interpretação. E, na 6, eu peço que você comente as limitações que essa sua sugestão pode ter. A tarefa 3, peço que se instale um aplicativo de captura de pacotes. É um aplicativo grátis, bastante simples de instalação, bem intuitiva. Peço que então entre no aplicativo e, seguindo o tutorial que está na página principal do curso, tutorial básico de utilização do software Wireshark, se faça uma captura de um pacote para verificar se está funcionando. A tarefa 4, eu peço uma pesquisa curta e um resumo de não mais de 100 palavras, indicando a qual camada pertence cada um dos protocolos indicados pelas siglas abaixo e as funcionalidades principais. São os protocolos TCP, UDP, ICMP e ARP. Então é uma pesquisa simples. A tarefa 5, eu peço então que usando um computador se faça a consulta dos endereços lógicos e físico por meio de uma consulta à tabela ARP, usando esse comando no pronto de comandos do Windows. Quem tiver acesso como administrador pode fazer uma verificação. Primeiro verificar a tabela ARP, que vai indicar todos os dispositivos conhecidos na rede pelo computador, e depois, como administrador, limpar essa tabela e verificar novamente que ela vai ser preenchida à medida que o computador volta a se comunicar. Portanto, aqui está exposto o que é a rotina para se fazer as aquisições e o que é pedido aqui embaixo é realize a consulta, ilustre e relate aqui o que foi observado, em poucas palavras. É uma tarefa bastante simples, eu peço que vocês tenham contato com essas ferramentas. A sexta tarefa, pede-se que se capture 5 pacotes de diferentes tipos na interface de rede do seu computador usando o programa Wireshark. Neles, que já são identificados dentro do programa conforme protocolos, esses são interpretados, identifique neles então os protocolos e a camada a qual pertence na pilha modelo TCP/IP, que foi o conteúdo da aula anterior. Apresente os 5 pacotes à sua análise e use a análise de conteúdo feita pelo programa. Indique de forma resumida a função de cada protocolo que você observou nesses pacotes.